Os órgãos de proteção ao crédito são bancos de dados que têm por objetivo proteger as empresas dos maus pagadores. E os principais são o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, que é mantido pelas associações comerciais e câmaras de dirigentes lojistas, e ele tem um banco de dados que é alimentado pelas empresas credenciadas. Em geral, é o mais consultado, por ser conhecido como o banco de dados mais completo, com mais dados. O Serasa, que é uma empresa privada que possui um dos maiores bancos de dados do mundo, com lançamentos de negativações muito parecido com o SPC, ou seja, tem por objetivo armazenar no seu banco de dados dívidas vencidas e não pagas, ações judiciais, cheques sem fundo, entre outros. O SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito, também presta o mesmo serviço do SPC e o Serasa. Está ligado à Associação Comercial de São Paulo e é mais usado nos casos em que vai conceder crédito ao consumidor, como empréstimos, financiamentos e coisas do gênero. E por último, o CCF, que é o Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, possui a finalidade exclusiva de registrar o nome de pessoas que emitem cheques sem dispor de saldo em sua conta para pagamento. Então são órgãos que auxiliam muito as empresas a fim de que elas não tomem prejuízo, mas é importante que, ao se fazer o lançamento de negativação de alguém, essa providência seja feita de forma correta, que senão a empresa vai acabar sofrendo um prejuízo, fora todo o dano que vai trazer ao seu consumidor. A primeira situação que não pode ocorrer de forma alguma é a cobrança de dívida inexistente. Então é muito importante que as empresas observem se realmente a pessoa que está sendo lançada nos órgãos de proteção ao crédito, ela tem aquela dívida. O mesmo acontece em relação às dívidas prescritas. Se a pessoa tem uma dívida que já deixou de ser paga há 30 anos, não pode a empresa agora negativar o nome dela. Outra hipótese é daquele consumidor que tinha uma dívida, teve o seu nome negativado, mas ele pagou a dívida. Se ele fez o pagamento, existe uma previsão no sentido de que essa dívida deve ser retirada dos órgãos de proteção ao crédito. E aqui a gente vai ver através do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Uma outra questão é a situação da notificação prévia. Quando a pessoa é negativada, ela necessariamente tem que ser notificada previamente daquela negativação. Isso é feito por uma carta que é enviada pelo próprio órgão de proteção ao crédito. Mas aqui é interessante o seguinte: o consumidor também tem que se atentar a um fator. Se, por exemplo, ele vai a uma loja comprar um celular e ele deixa de pagar essa conta, a empresa que emitiu a nota fiscal, que pegou os dados dele com endereço, CPF, nome completo, ela vai enviar essas informações para o órgão de proteção ao crédito. Aquele órgão de proteção ao crédito ele tem a obrigação de notificar a pessoa previamente antes do lançamento, mas ele não precisa ter a confirmação de que aquela correspondência chegou no endereço. Ela precisa simplesmente provar que enviou a correspondência. Então, por exemplo, se o cliente informou o endereço errado na loja, ele tem a responsabilidade por não ter fornecido corretamente o endereço. Então, ele não pode se valer disso a seu favor. Bom, e o consumidor que se sente lesado por ter seu nome negativado, ele tem aquele direito de pleitear na justiça tanto a retirada da negativação quanto o pedido de indenização por danos morais. Mas é importante observar o seguinte: existe uma previsão do STJ no sentido de que, se o consumidor já tiver outra negativação por outro motivo, por exemplo, ele está no Serasa por 10 dívidas que ele possui, 9 dívidas são corretas, realmente ele deve. Uma dívida foi lançada indevidamente. Nesse caso, é possível pleitear na justiça a retirada daquela dívida? Sim, mas não a indenização por danos morais. Porque o que se presume pelo Poder Judiciário é
A moral dele é abalada pelo fato de que foi negativado indevidamente. Mas, se ele já tem outras negativações antes da que foi lançada indevidamente, não tem como dizer que ele teve a moral afetada, justamente porque, de qualquer forma, ele já estaria com o nome negativado. E o embasamento de toda essa questão que envolve o dano moral está previsto justamente no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos.